Fala pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês um checklist para investimento em ações no longo prazo. Matheus em Ação está no ar. Então vamos para o nosso quadro, vamos fazer o nosso checklist, vamos ver um a um esses pontos aqui e ir fazendo check para ver esse método simples de fazer um filtro para selecionar empresas para o seu portfólio. Bom, o primeiro filtro que eu gosto de olhar é se você gosta, se você aprova, se o mercado gosta dos produtos oferecidos ou dos serviços prestados pela empresa, tá? Por exemplo, vamos falar de lojas Renner como exemplo aqui. Você gosta da roupa da Renner, você tem uma boa experiência visitando as lojas, você entra no site, gosta, consegue comprar rápido, a logística é boa. Então, isso é importante, né? É muito difícil você se relacionar, você incluir no seu portfólio uma empresa que você não tem apreço, que você não gosta do produto, que você sempre é mal atendido numa loja dessa empresa, por exemplo. Então isso aqui é importante, tá? Você tem que estar alinhado com a empresa, você tem que gostar do produto ou do serviço. De repente, se você não gosta, se é uma coisa não acessível a você, a empresa faz um produto que é voltado para a indústria, você não consome produtos industriais. Então, pesquisar, né, se os clientes dessa empresa têm uma boa relação com a empresa, se eles gostam, se eles aprovam o produto ou o serviço prestado. Então, isso é importante para a gente ter em mente na seleção de ações do nosso portfólio. Você consegue descrever a atuação da empresa rapidamente? Por que o rapidamente está aqui? Porque é muito importante você saber explicar a tese de investimento naquela empresa. Então, existem empresas que são muito complexas, que para ela funcionar, tem várias variáveis, né, que são necessárias para você analisar aquele negócio. Empresas simples são bons investimentos, tá? Grandes investidores falam isso. Se você não consegue explicar como uma empresa ganha dinheiro de maneira rápida, provavelmente se trata de um investimento ruim. Você tem que saber explicar a tese de maneira simples e objetiva. Então, isso é importante, saber como a empresa ganha dinheiro e que isso não seja um campo minado, né? um mapa do tesouro. Você tem que saber de maneira simples como a empresa ganha dinheiro, como ela atua no mercado, né, onde ela está inserida. Então, importante simplicidade aqui, tá? Qual é o histórico da empresa? Então, você tem que saber, a empresa tem entregado resultado ao longo do tempo, né? Como é que é a evolução dos resultados da empresa? Ela está crescendo? Ela desempenha bem no mercado? Como é que ela é frente às suas concorrentes? Ela é líder do mercado? Qual é o histórico dela, né? Como é que ela passou por períodos turbulentos? Então, isso é importante você saber também, tá? Outra coisa que a gente gosta muito de ver, tá? Isso aqui para o longo prazo, que é o nosso foco aqui, ações para o longo prazo, é muito importante, porque no longo prazo, empresas são feitas por pessoas, tá? Então, você precisa saber, as pessoas que estão no comando daquela empresa são qualificadas, são capacitadas, têm um histórico bom no mercado, né? São visionários, são bons líderes. Muito importante saber se a empresa é bem administrada, se o seu acionista majoritário ou quem controla a empresa são pessoas que estão alinhadas com o acionista minoritário. Então, muito importante esse check que a gente vai dar aqui na governança. Quais são os riscos envolvidos no business? Isso é importante, tá? Você precisa saber mapear, né, todos os riscos envolvidos naquele negócio, né, o máximo que você puder. Por quê? Às vezes você está no investimento e os motivos pelos quais você fez aquele investimento saem do cenário, tá? Você investiu numa empresa porque ela é a melhor do setor, de repente ela não é mais. Será que vale a pena manter? Então você tem que saber quais são os riscos daquele negócio, os riscos de execução, tá? Por exemplo, você pode estar numa empresa que cresce na base de M&A, de fusão e aquisição. Então ela vai crescendo, adquirindo outras empresas. Tem um risco de execução aqui, ela pode adquirir empresas ruins, tá? E não virar chave, a empresa não conseguir crescer inorganicamente. Então você tem que saber quais são os riscos. Por quê? Quando o risco se materializa, você precisa estar preparado, você tem que saber o que fazer. Na hora que o risco vira uma coisa real, vira uma coisa palpável, você tem que reagir, tá? Você não pode ficar sem saber o que fazer na hora que um risco se materializa. Então é importante também entender os riscos. Existem barreiras de entrada no setor? Se tiver barreiras de entrada, ótimo, tá? Por exemplo, o exemplo clássico da bolsa é a Cielo. A Cielo era uma empresa amada pelo mercado, né? A ação valia muito, então o mercado pagava até caro pela Cielo e de repente
várias outras empresas entraram para competir com a Cielo, que fez com que ela perdesse lucro, perdesse participação de mercado. Então, a Cielo é um típico caso de um setor que não tinha barreira de entrada e acabou prejudicando o desempenho da ação. Então, é importante entender a dinâmica do setor no qual a empresa está inserida, tá? Que se liga muito com o que a gente vai falar aqui. A empresa tem vantagens competitivas, tem vantagens comparativas com outras empresas. Ela tem uma vantagem clara. Por exemplo, a Suzano. A Suzano é uma empresa que tem um menor custo de produção de celulose e tem boas florestas, bons ativos florestais. Está no Brasil, que é um lugar bom para o business dela. É uma vantagem comparativa que ela tem em relação a outras empresas do mesmo setor. Então, isso é um ponto importante para um bom investimento. A empresa ter vantagens competitivas. Vamos para cá. Importante, o setor é cíclico, pode sofrer disrupção? São dois aspectos que a gente tem que levar em consideração, tá? Por exemplo, commodities são cíclicas. O petróleo está em alta, depois está em baixa. Então, vive de ciclos, né? Então, como essa empresa se comporta num ciclo de baixa? Ela resiste? Ela tem caixa? Ela é resiliente? Tá? Importante. Pode sofrer disrupção? Isso é uma realidade do mercado. Muitas vezes uma empresa está num setor, né, de atuação que é disruptado, né? Uma empresa que outra entra no lugar dela fazendo mais barato, fazendo outro tipo de atividade que substitui essa empresa. Então, é importante mapear esse tipo de risco também, tá? A base de clientes é diversificada e de fornecedores. Importante também. Porque às vezes você tem uma empresa que é muito boa, tem bons resultados, mas quando você vai ver a receita dela, você quebra a receita, você vê que muitas vezes tem empresas que têm dependência de um cliente, né? Às vezes um cliente representa 30%, 35% do faturamento daquela empresa. Então, se ela perde esse cliente, como é que fica? Seu investimento vai ficar comprometido, ela vai conseguir repor? É importante ter isso em mente. E de fornecedores, é a mesma coisa. Se ela é muito dependente de um fornecedor, pode ser que aconteça desse fornecedor aumentar preço e ela não ter outro para recorrer, tá? Então, é muito importante também entender esse aspecto. Qual é a estrutura de capital da companhia? Importante, por quê? Você tem que entender, ela trabalha com capital próprio, com capital de terceiros, qual é a estrutura de capital dessa empresa, né? Que se liga muito com o grau de alavancagem. A empresa está alavancada, ela tem dívida, tem muita dívida. Quanto a dívida dela representa do EBITDA, né? Qual é o indicador dívida líquida sobre EBITDA? A gente já falou sobre isso aqui no canal. Importante, porque uma empresa muito alavancada, dependendo do cenário que ela passe, pode não fazer frente para cobrir a sua dívida. Então, ideal é ter empresas na sua carteira que tenham uma alavancagem saudável ou que tenham muito caixa, né? Para o longo prazo, isso é importante. Qual é o ritmo de crescimento, né? Ela está na fase de crescimento, ela já é uma empresa mais madura. Importante entender por quê? Empresas de crescimento muito alto são precificadas, tem precificação superior, né? São empresas mais caras em relação ao seu momento atual, porque o mercado paga na frente, ele paga pelo lucro que vai vir lá na frente. Então, muitas vezes, uma empresa tem o mercado estima um crescimento muito alto e essa empresa não entrega. Então, você tem que acompanhar sempre o ritmo de crescimento para compreender melhor e ter segurança para investir nesse tipo de empresa. Como se dá o crescimento? E aí é um pouco do que a gente falou antes aqui. Esse crescimento é inorgânico? É orgânico? Ela está crescendo por si só? Tá? Ela está abrindo novas lojas, está expandindo? Ou ela está adquirindo outras empresas e ganhando participação de mercado, fazendo esse jogo de adquirir outras empresas? Então é importante. Quando a empresa cresce comprando outras empresas, você tem que entender se ela é faz uma boa execução dos M&As, né, das fusões e aquisições. Tá? Importante também, vamos marcar aqui. Existe previsibilidade de receitas? Para empresas mais maduras é importante entender isso. Por quê? Você precisa projetar essa empresa, você precisa entender como ela tem esse faturamento, né, como ela obtém essas receitas, tá? E quanto mais previsível, menos risco, tá? Quando você tem uma empresa que tem receitas imprevisíveis, né, que tem uma volatilidade grande nesse número da receita, é uma empresa mais arriscada, tá? Então, importante
Também. O preço atual embute expectativas muito altas e esse, para mim, é um dos mais importantes, se não for o mais, porque pessoal, vocês podem comprar uma empresa maravilhosa que cresce, mas se tiver muito cara, se você estiver pagando muito caro, pode não ser um bom investimento. Então, a gente falou muito aqui de todos esse checklist, né? Você fez ali um filtro para você definir empresas que podem compor o seu portfólio, mas o preço que vai te dizer se você pode ou não comprar, tá? Boas empresas, às vezes, são maus investimentos, tá? Isso ao longo da história é muito perceptível. Às vezes você compra uma excelente empresa que tem uma excelente dinâmica de resultados e ela fica 5, 10 anos sem te dar um retorno relevante, tá? Em termos de valorização patrimonial. Então, o que você tem que entender é, eu estou pagando muito caro? Será que o mercado não está botando um preço que embute uma expectativa de crescimento muito alta, que pode ser até irreal para a empresa, pode ser facilmente frustrado? Então entenda isso, tá? Entenda se o preço atual embute expectativas coerentes, tá? Se estiver embutindo expectativas coerentes, expectativas possíveis de serem atingidas, aí sim, fazendo todo esse checklist, você está de frente para um bom investimento, uma ação que pode compor o seu portfólio. Então é isso, pessoal. Esse foi o Matheus em Ação de hoje. Semana que vem eu tô de volta com um tema diferente, toda segunda-feira no canal da Bicapital. Lembrando que a gente está ao vivo a semana toda com uma programação espetacular. Todo dia, das 9h30 às 10h30, tem a Hora do Trade. Entrem no nosso canal do Telegram, tem muita informação lá. Eu vou mandar esse quadro aqui feito pelo nosso Artube lá no canal do Telegram, então entrem lá para baixar essa imagem em alta resolução. Vou ficando por aqui, até semana que vem, um abraço. Bicapital, invista ou invista.